saiu o modelo mais forte que a Anthropic já fez. E enquanto todo canal vai gritar, os números são insanos, ninguém vai te falar o que importa de verdade para o seu plano. Ele tá de graça pro Pro até o dia 22. Eu vou abrir o anúncio aqui com a gente, parar em trechos que mudam a decisão e deixar esse projeto aqui rodando atrás com ele, em que está migrando um projeto inteiro de uma vez só, talvez até por mais de uma hora, vamos descobrir. No fim você vai saber se vale a pena ligar ele hoje, sem hype e com dois detalhes que a gente vai abordar aqui. Então, para começar a confusão, né, que está acontecendo bastante, que é sobre o nome. Então a gente tem o Claude Fable 5 Mythos. Então qual é o nome dele, né? Então a ideia é o seguinte, aqui a gente tem os modelos. Então a gente tem o Haiku, o Sonnet, o Opus e agora esse Fable. O grande ponto é que, basicamente, o Fable seria uma classe acima do Opus. Então, digamos assim, pela lógica, seria o Haiku, o mais básico, o Sonnet, digamos assim, acima do Haiku, o Opus, e agora teria uma classe acima. E o Fable, na verdade, é o modelo, é o Mythos, só que, digamos assim, com um cinto de segurança. E o que seria esse cinto de segurança? Inclusive, eles explicam aqui no própria notícia, no artigo da notícia, e aí ele fala, né, que liberar esse modelo com essa capacidade vem com alguns riscos. E aí, sem essas proteções, as capacidades do Fable, né, sem essas proteções, em áreas como cibersegurança, poderia, digamos assim, poderia causar danos, se mal utilizado, claro. E aí, basicamente, o Fable, né, seria o Mythos com, digamos assim, um fallback para o Claude. Então, eles até explicam aqui, né, que para alguns tópicos que a gente abordar, ele vai, digamos assim, descer por Opus para entregar a resposta. Então, basicamente, o Fable é o Mythos, só que com cinto de segurança. O Mythos a gente ainda não tem, provavelmente nunca vai ter acesso, né? E a tese aqui é que o Mythos seria o modelo mais poderoso que a gente já teve acesso. E não só levando em consideração o benchmark. E o que vai ser interessante é algumas, digamos assim, letras miúdas que a gente vai abordar aqui. E aqui o trecho no artigo, né, eles deixaram bem no final, mas eu acho que deveria ser a manchete, que de hoje até 22 de junho vai estar incluído no plano Pro, que inclusive é o plano mais baratinho que tem, que a gente nem consegue usar o Opus também, porque estoura lá a cota. E vai estar no Pro, no Max e nos outros, né, de graça. E aí no dia 23 eles vão remover desses planos, né? E aí a gente vai ter que usar, digamos assim, vai ter que usar mais tokens e créditos para a gente conseguir usar ele. Então se tu assina o Pro, já usa e abusa dele aí, já liga, já usa bastante, porque depois do dia 23 essa torneira vai fechar. E aqui para a gente sentir o modelo, eu trouxe aqui um projeto todo bagunçado, e aí eu fiz aqui o comando, né? Para ele fazer a migração do projeto inteiro, de ponta a ponta, sozinho, sem ficar me pedindo confirmação com cada passo. Aí eu botei aqui que o objetivo seria modernizar o código, manter no mesmo. E é claro, dei os detalhes aqui que você pode ler. E aí, por que eu tô trazendo esse teste em específico? Porque se a gente pegar aqui no artigo, a gente pode ver aqui num trecho que a Stripe, né? Stripe é uma empresa de pagamentos. Digamos assim, é um mercado pago, só que, digamos assim, é o maior mercado pago do planeta, né? E lá nos Estados Unidos, normalmente, quando você vai comprar alguma coisa lá, passar seu cartão, o gateway de pagamento é o Stripe, então é uma empresa gigantesca. Eles reportaram aqui que eles usaram o Fable 5 para em 50 milhões de linhas de código, digamos assim. E aí, esse modelo, ele fez toda a migração, né, em um dia, e que levaria 2 meses se fosse uma equipe inteira fazendo manualmente. Eu, obviamente, eu não tenho 50 milhões de linhas, mas só para, digamos, se fazer um paralelo prático, ele conseguiu aqui fazer nossa migração ponta a ponta. Inclusive, eu vou trazer os detalhes aqui embaixo. E aqui, nesse caso aqui, ele não demorou tanto, né? Foram 6 minutos, não é um projeto tão grande. Mas a gente percebeu aqui que era um processo que, digamos assim, eu imagino que com o Sonnet a gente precisaria fazer de passo a passo. Ele conseguiu fazer aqui de ponta a ponta, montou o plano e conseguiu fazer toda essa migração sem se perder no meio do caminho. Foi um teste mais simples aqui para a gente demonstrar, para fazer um paralelo com essa aqui do Stripe. Mas a gente pode ver o quão promissor ele de fato é, principalmente por conta dessa referência, né? O próprio Stripe e 50 milhões de linhas de código. O melhor modelo já feito. Assim, é uma frase bonita, né? Mas vamos ver lá no benchmark, linha a linha, onde ele perde e onde ele ganha. E aqui é a tabela do benchmark na prática. Então, a primeira linha seria esse SWE Branch Pro. Basicamente é você
e você não, né? Então ela acessa o repositório, ela vasculha o repositório, acha o problema, resolve o problema, digamos assim, é o de ponta a ponta ali no GitHub. E aqui a gente pode ver que, de fato, o quanto melhorou é insano, porque foram, assim, para esse tipo de teste é insano, foram 11 pontos de diferença. E aí, se a gente comparar aqui, no caso, em relação ao 4.8, se a gente comparar com o Gemini e o ChatGPT, são mais de 30 pontos de diferença. E essa segunda linha, eles até trouxeram esse benchmark novo, digamos assim. Esse é o Frontier Code. Basicamente, eles pegam 50 problemas muito difíceis para modelos resolverem. Então, são 50 problemas que modelos não conseguem resolver direito, né? E aí eles colocam para fazer esse teste. E aí o Mythos, né, o Fable 5, ele conseguiu 29,3%. Só que esse que é o ponto, assim, não foi uma melhora de porcentagem, foi uma melhora de múltiplos. Então, se a gente vê aqui, em relação ao GPT, foram um múltiplo de 6 vezes. Então, a gente pode estar dizendo aqui que a gente, na verdade, está numa melhora geracional de modelos. Não é só uma memória, digamos assim, marginal, igual a gente viu como foi do 4.7 para o 4.8 Opus. E aí essa terceira linha aqui, na verdade, ela é até confusa, porque ela não, digamos assim, ela é como se fosse um rate, um elo. Eu até comentei no meu vídeo do Opus 4.8, deu exemplo do xadrez, né? Então, a lógica é mais ou menos parecida. Com o xadrez a gente tem um rating, então quanto maior esse número, melhor. E aqui tem também esse rating. Esse aqui é baseado não em relação ao códigos, né, como é esses de cima, mas relacionado a trabalhos de escritório. Então, são problemas, digamos assim, relacionados a quem usa o cloud para trabalhar, digamos assim. E a gente pode ver aqui que também houve uma melhora em relação ao 4.8 considerável, né? 40 pontos, 42 pontos. Mas em relação ao GPT, a gente pode ver que, se a gente vê que em relação ao Gemini, de fato é um número muito maior, quase 600 de rating, de elo maior do que o Gemini. E aí, dentro desse estudo, né, para quem usa o Cloud para trabalhar em vez de codar, eu diria que é a linha mais importante. E aí a próxima aqui, essa é muito interessante, que é a Blueprint Bench. Basicamente, é uma coisa que os modelos, na verdade, sofriam. Inclusive, a gente pode ver aqui o Opus, ele estava bem atrás do GPT e do Gemini, que é relacionado à capacidade espacial. Então, a capacidade de você analisar uma planta 3D, por exemplo, ou até uma planta normal. E aí a gente pode ver aqui que em relação ao modelo anterior, foi um múltiplo de quase 3 vezes. Claro que em relação ao GPT aqui a gente pode ver que é um empate técnico, né? Uma melhora marginal. Mas a gente pode ver que dentro do Cloud é uma melhora absurda. E aqui eu já estou pulando para as mais relevantes, para não ficar muito demorado o vídeo, que esse aqui é bem interessante, que a gente pode ver que nenhum agente, na verdade, trabalha direito, né? Que é a questão de você usar o agente como digamos, como um advogado, né? Para trabalhar em coisas jurídicas. E a gente pode ver aqui que, de fato, ele está melhor que os outros modelos, mas nenhum ainda resolve direito. É uma coisa que provavelmente a gente vai ver melhorar com o tempo. Vitória, digamos assim, porque a gente pode ver aqui que em alguns casos ele não melhorou em nada. Basicamente, a melhora marginal a gente pode dizer que é um empate técnico. Esse computer use é basicamente você dar um mouse e um teclado pro Cloud trabalhar. Então a gente pode ver aqui que não houve muita diferença. Um que eu achei interessante é essa questão dessa linha aqui. Essa linha basicamente são problemas muito difíceis em que só os tops da área pode resolver. Então, um problema de área que só um engenheiro muito bom consegue resolver. É mais ou menos isso. E aqui a gente pode ver que houve uma melhora muito grande sem ele ter ferramentas. Porque a lógica é mais ou menos assim. Esse aqui, com ferramentas, basicamente, você deixa ele acessar outras coisas. Então, ele pode acessar a internet, ele pode acessar calculadora, ele pode acessar uma série de coisas. E a gente pode ver que ele, sem ferramentas, ele, digamos assim, só o modelo puro, ele conseguiu ter uma melhora interessante aqui. Por que eu achei isso relevante? Porque, assim, para a gente que está acostumado a usar a IA, a gente consegue entender os momentos que, por exemplo, a gente precisa dar a ela alguma coisa. Então, por exemplo, algumas coisas você vai pedir a ela, você sabe que provavelmente ela não vai estar atualizada. Ou ela precisa de uma informação externa. Então você vai, antes de pedir para ela fazer, você pede para ela fazer uma web search, né? Basicamente, ir lá na internet e encontrar. E o que acontece? Muitas pessoas, elas não sabem como fazer isso. Elas só perguntam a IA direto, não tem um conhecimento de como usar ela melhor.
E aí a gente pode ver aqui que ele teve uma melhora nesse resultado. Claro que isso aqui são problemas muito mais intensos do que uma pesquisa normal ali que a pessoa está fazendo. Mas a gente pode ver que ele vai tornar mais fácil o uso por pessoas que não têm um conhecimento mais profundo de IA. E aí o que é interessante são as letras miúdas aqui, né? Que é o que eu tinha comentado, que eu vou falar um pouquinho mais, que é a questão desse cinto de segurança. Porque ele basicamente ele fala aqui, né, que em alguns benchmarks não houve uma diferença em relação ao Cloud 4.8, porque em alguns assuntos, ele cita aqui os assuntos, cibersegurança e coisas relacionadas à biologia, ele performou mais próximo do Cloud.8, porque provavelmente chegou em um ponto em que ele entendeu que isso poderia entre aspas, ser perigoso, então usar esse modelo supostamente muito poderoso poderia, digamos assim, poderia ser mal utilizado, né, para algumas. E aí ele se tornava um 4.8, aí tinha um resultado ali parecido no caso do uso do Fable, né? E aqui a gente tem também um outro gráfico. Isso aqui eu achei muito interessante, porque assim, aqui no caso é o Cloud Fable. Então a gente vê o que, inclusive, quão curioso é, né, a questão do Opus, a questão do score. Então, quando ele aumentou aqui do esforço baixo para o esforço médio, na verdade ele teve um score menor. E aí a gente vê como varia aqui. E só que aqui no Fable ele foi mais coerente. Só que o que eu achei interessante é a questão do custo. Então, basicamente aqui é digamos assim, a precisão, então quanto mais alto melhor, e o custo mais caro. E aí a gente pode ver aqui do low para o médio a gente teve uma melhora que justifica o custo mais alto, mesma coisa por high, por X-high, mas do high para o max a gente teve um pulo gigante de preço, mais ou menos 13 para 20, só que a melhora em relação à precisão não foi tão alta, então quando a gente estiver fazendo nosso uso, vai ser legal a gente levar em consideração isso. Tentar usar, claro, para depender do seu problema, tentar usar o X-High em vez do Max. E aí só usar assim quando a gente estiver travado, tentar mudar pro esforço mais alto. E se a gente descer aqui um pouquinho mais, uma coisa que eu achei muito legal foi a questão do. Ele colocou o Claude para jogar um jogo, né? Pokémon. E basicamente, assim, o Claude ele já conseguiria jogar esse Pokémon, mas ele precisaria, digamos assim, de mais coisas, digamos assim, de outras coisas externas para ele acompanhar o jogo e conseguir continuar. Aqui provavelmente é um time-lapse, na verdade é um time-lapse, mas basicamente ele tá rodando com prints. Então, assim, ele só tá vendo a imagem, não tem mais nada externo e ele tá conseguindo jogar o jogo e se manter no jogo. A gente pode ver aqui o time-lapse absurdo dele andando, lutando. E o ponto é esse, que não é só essa questão dele com pouco tá entregando, digamos assim, a solução desse problema, né? Então, ele tá entregando uma coisa que um ser humano demoraria, né, para terminar aqui. Essa tarefa cognitiva, que era zerar o Pokémon Red. Mas é mais do que isso, é a questão dele se manter numa tarefa sem se desviar por horas. Por horas, eu não sei, é porque eu realmente não sei quanto tempo ele ficou aqui. Mas por muito tempo. Então ele consegue ficar focado por muito tempo numa mesma tarefa e consegue finalizar ela sem ter, digamos assim, muitos recursos externos. E aí que é aquele ponto que eu queria comentar, que, por exemplo, quem coda, por exemplo, sabe que é o problema do contexto. Então, sempre que a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ter o maior cuidado com o contexto. Porque se começa a encher o contexto, ele começa a fazer coisas que não tem a ver com aquele seu problema inicial. É como se ele perdesse o foco. Então a gente sempre tenta fazer uma pesquisa antes, depois limpar o contexto, depois com essa pesquisa, fazer, digamos assim, um plano, depois trazer os specs, e aí sempre manter o contexto limpo para ele não se desviar do foco. E aí aqui a gente consegue ver que, sem ele ter nada externo, digamos assim, a gente traz informação só com as vários prints, as imagens, né, de contexto, ele conseguiu se manter por horas e zerar um jogo que, digamos assim, exige um esforço cognitivo alto, né? A gente teria, por exemplo, um ser humano teria que ficar horas aqui para conseguir fazer o que ele fez. E aí aqui embaixo eles deixaram também um bem legal, deixa eu diminuir o zoom aqui. E aí, basicamente, aqui ele criou uma simulação do sistema solar e preveu quando teria um eclipse solar. Mas o ponto aqui é que, assim, o que é que ele tinha? Ele tinha só informação física, da física, né, sobre movimentos orbitais. E aí, ele entendendo os movimentos orbitais, ele conseguiu, digamos assim, montar todo um sistema solar
E aí prevê um sistema solar, prevê quando seria um eclipse solar a partir disso. E, inclusive esse, digamos assim, esse músculo, né, que ele usou no Pokémon, de manter um plano e continuar executando esse plano até finalizar, sem perder o foco, digamos assim. Poderia ser, na verdade, eu tentei criar um paralelo justamente com isso aqui, né? Então ele fala aqui que concluiu a migração, criou um migration plan. Eu até abri aqui, igual aqui, eu não tenho uns 50 milhões de linhas, né, igual o Stripe para a gente demonstrar aqui, mas digamos assim, a lógica com esse novo Fable é ele conseguir manter, digamos assim, agora ele poderia ter um checklist ainda mais longo, né, para fazer essas migrações, e aí ele continuaria fazendo e eles terminaria e no final ele conseguiria manter o foco, conseguiria trazer o que ele fez e o que ele não fez, sem, digamos assim, se desviar. Então, o paralelo é mais ou menos esse que eu queria trazer em relação ao que tem de novo, né, com Fable. E aqui você pode, eu vou deixar o link na descrição, né? E aqui você pode ver algumas outras possíveis evoluções que ele vai trazer. Então, essa questão de desenvolvimento de drogas, a questão da própria biologia em si, ele dá alguns dados bem interessantes. E aqui também ele mostra sobre o misaligned behavior, basicamente essa questão dele, sabe quando você quer fazer alguma coisa, e aqui, claro, quanto mais ele entrega o que você quer de mal intencionado, eu queria aprender como fazer algo ilegal, e aí você tenta escrever de uma forma em que ele te entrega essa informação, a gente vê aqui que na verdade ele houve uma melhora, então eles estão bem é, com cuidado em relação a isso. E aí aqui uma coisinha, um detalhezinho em que, digamos assim, ninguém está comentando, né? Que é essa questão desse cinto de segurança que ele tem, né? Com o Fable. Então aqui ele explica em algumas áreas, ele vai ser, digamos assim, quando tocar nesse assunto, ele vai mudar para o Opus. Só que ele explica aqui em que ele vai avisar. Então a gente vai saber quando é que o Opus está trabalhando e quando é o Fable trabalhando. E aí ele até comenta aqui em detalhes, né, quais são essas áreas que eles colocaram aqui como classifiers. Então, no caso, cibersegurança, e aí ele trouxe aqui alguns detalhes. E aí, biologia e química. Então, na verdade, a gente consegue, ele explica aqui, né? Mas a gente já consegue imaginar o porquê dele não querer ainda entregar a capacidade do Mythos dentro dessas áreas. E a última aqui, que é até curioso, né? Que é destilação. E aí ele também faz aquela mesma lógica, né? Se você começar a tocar no assunto sobre destilação com ele, provavelmente vai ter alguns pontos, digamos assim, mais sensíveis, né? Que pode haver intoxicação, gerar riscos, inclusive para quem teria contato com essa destilação. Então ele também vai jogar pro Opus 4.8, que eu até achei engraçado, né? Destilação. Mas é óbvio que a gente consegue entender porque é a mesma lógica de cibersegurança e biologia e química. Inclusive, destilação poderia até estar incluída assim, né, no química. Então, se você tocar nesse assunto, ele vai falar lá, não, é o 4.8 que está trabalhando com você nesse assunto. E, inclusive, até os detalhezinhos, né, que eu ia comentar, que ele fala aqui que basicamente esse gatilho acontece em menos de 5% das sessões. Mas assim, eu fiz alguns testes aqui e eu inclusive conversei com algumas pessoas, então é muito recente, então ainda eu sinceramente não tenho tantas informações, mas eu percebi que esse gatilho ele tá acontecendo em mais de 5%. Claro que por eu tentar testar para ver se esse gatilho vai ser acionado, talvez eu esteja enviesando ele, né, e fazendo ele passar desse valor, mas eu pesquisando eu vi que pessoas estavam relatando esse gatilho de mudar para o Opus mais do que 5%, digamos assim. Mas nada demais também, assim. E aqui uma outra coisa que é importante é em relação aos preços, né? Que são os preços, claro, relacionados à API. Mas eu achei que ficou muito caro. Então, assim, a gente pode ver aqui que o preço em relação ao Opus foi o dobro. E o Opus é conhecido por ser muito caro, né? Via API para usar ele. E agora a gente tem um modelo que custa literalmente o dobro. Mas assim, só para não ficar falando, ai, que horrível, só para não falar mal, a verdade é que, pelo menos segundo o artigo aqui, ele é mais eficiente nos tokens. Então, assim, provavelmente para fazer uma tarefa, apesar dele cobrar 10 por esse milhão de tokens de entrada e 12,50 por esse milhão de tokens de entrada, ele, digamos assim, ele gastaria menos. Mas aqui ainda está muito superficial, né? A gente não tem tantos dados para entender quanto menos, se realmente é menos.
E para que tipo de problema vai ser menos, né? E aqui outro detalhe, né, para quem é mais atento com essa questão de segurança, de dados, eles falam aqui que para uma questão de segurança mesmo, agora eles estão segurando os dados para quem trabalhar dentro do Fable por 30 dias. E aí eles falam que vão deletar depois de 30 dias, que vai ajudar para defender contra ataques, né? E ele fala também que vai ajudar a diminuir falsos positivos. Então, informação interessante para quem se preocupa com dados, principalmente de dados pessoais, né? E questão de segurança em si. Aí, assim, a gente viu aqui que esse modelo realmente é bem promissor. Parece realmente a gente está vivendo uma nova geração em relação a modelos. Mas, claro, existe toda uma discussão, né? Que é a questão, deram um modelo para a gente, digamos assim, capado, né? É um modelo que eles falam que são redes de segurança, mas eles afirmam que existe um modelo, digamos assim, muito mais potente que só está ali para eles. Mas aí, claro, essa conversa tem dois lados, né? Eu vejo o sentido também deles integrar essa parte de segurança. Vamos ver aí como é que a OpenAI vai reagir, como é que vai ser o futuro desses modelos. E agora fica a pergunta para você, né, que usa o Pro, você vai aproveitar aí até o dia 22, usar bastante o Fable, ou vai esperar a poeira baixar, ver os comentários para ver se vale a pena? Eu recomendo ser claro, usar bastante. E aqui no canal a gente fala muito sobre tutoriais densos mesmo, para você aprender de fato como usar, como extrair resultado, como usar ele de uma forma que não seja só pergunta e respostas, mas que ele realmente faça o trabalho para você. Então aqui vão ter dois vídeos com algum conteúdo relacionado a Claude. Eu te espero lá. Valeu!